vou demonstrar agora como utilizar a função converter, certo? De repente você fica fazendo conversões de unidades de medida na mão mesmo, calculando, e não sabe que tem uma função que pode te ajudar em diversas situações, né? Não em todas, mas pelo menos na maioria. Eu vou explicar para vocês também porque não em todas. Essa função aqui, ela é extremamente simples de usar e se você souber usar ela, de repente você pode ganhar muita agilidade e praticidade nas suas rotinas diárias, ok? Então, se quiser acompanhar de forma prática, basta apenas você ou copiar essas tabelas que eu tenho aqui, né, com essas informações. Aqui eu utilizei a função aleatória só para preencher um qualquer valor, mas se você quiser, pausa o vídeo, copia e acompanha aqui junto de forma prática. Certo? O vídeo não ficar muito longo, vamos começar a exemplificar então. Eu tenho aqui 4.552.300 gramas. Afinal, quanto que isso representa em toneladas? Bom, vamos lá. Simples. Eu digito a função converter, certo? E o que a função converter pede de momento? Num. Num é o quê? É o número, certo? No caso, eu vou referenciar a própria célula, ok? Ponto e vírgula. O que ele está pedindo agora? Da unidade de medida. Na verdade, ele está meio que perguntando qual unidade de medida é esse valor aqui, é esse número, está nessa célula. Eu disse aqui que está em gramas, já identifiquei aqui, né? Coloquei no rótulo que está em gramas e, porventura, né, por coincidência, a primeira unidade de medida aqui é gramas, então eu não vou ter o trabalho de ficar procurando aqui na lista. Dou um tab para confirmar, ponto e vírgula. O que ele pede agora? Ele está meio que perguntando. A função está te perguntando, tá, mas para qual medida você quer converter gramas? E nós queremos converter para toneladas. Então nós vamos descer aqui na lista, ó, toneladas. Dá um Enter. Vou abrir um pouco mais aqui o valor, só para a gente ter visão. Olha só, ele ficou bem quebrado. Então eu vou trabalhar com um número redondo. O que nós vamos fazer? Arrastar a função, obviamente. E podemos fazer a seguinte leitura, olha. 60.214.879 gramas equivale a aproximadamente 66 toneladas, ok? Então essa é a leitura que a gente pode fazer. A gente pode utilizar como valores aproximados ou, né, no caso eu arredondei, ou você pode abrir para ter a visão, né, de todos os números após a vírgula. Eu acho que fica, dependendo da conversão, você vai ter muito número. Vou reduzir aqui, vamos para o próximo exemplo. De segundo para horas. Isso aqui está fácil também. Igual converter, certo? Qual é o número? 12.999. Agora eu não vou referenciar a célula. Vou digitar 12.990. Ponto e vírgula. Ele está perguntando, esse valor aqui, qual é a unidade de medida? Então eu tenho que procurar aqui na listinha, né, a unidade de medida que é de segundos. Vamos lá. Vamos descer. Aqui, ó, segundos. Ele fica até próximo das outras unidades de medida de tempo, ó, ano, dia, hora, minuto. Então, selecionei segundo. Agora, olha só que interessante, ponto e vírgula. Quando ele abre para qual unidade de medida eu quero converter, ele já abre a listinha aqui de forma resumida. Por que de forma resumida? Se eu disse que o meu valor aqui está em segundo, então eu só vou ter opção de medidas de tempo para poder fazer a conversão. Não tenho como pegar segundos e converter em gramas, por exemplo, em toneladas. Não faz sentido nenhum. Então, se a unidade de medida aqui é tempo, automaticamente eu só vou poder converter para tempo, né? Eu só consigo fazer a conversão para tempo. E para qual vamos utilizar a conversão? Aqui, ó, horas. Então, vamos pegar 12.999 segundos e converter para horas. Então, nós temos o que? 3,6 horas, certo? Vou arrastar aqui e tudo vai ficar igual. Por que ficou igual o resultado para todos? Porque eu não referenciei a célula, eu simplesmente digitei o valor. Eu fiz isso só para demonstrar que é possível, ao invés de referenciar uma célula, digitar o valor dentro da função. Vamos arrastar, ok? Vamos olhar aqui, ó, 14.917 segundos, equivale a um pouquinho mais de 4 horas, certo? Agora vamos para o último exemplo desse vídeo aqui. Esse aqui eu separei porque no início do vídeo eu comentei que a função ela poderia, né, te ajudar na maioria dos casos. Por que poderia e por que na maioria? Porque existem situações que ela não vai te ajudar realmente, que é esse exemplo que eu vou mostrar aqui.
Vamos lá, a gente quer converter 88.348.291 metros. Afinal, quanto que isso representa em quilômetros? Vamos tentar utilizar a função? Então, igual, converter, eu preciso achar metros, ok? Número está aqui, que é o valor da célula, metros aqui na lista. Vamos descer? Olha só, o metro está aqui, ó. Então, eu já achei. Ponto e vírgula, quero converter para quê? Para quilômetros. Vamos procurar quilômetros aqui na lista? Olha só, não tem. Não tem. Por que que não tem? Porque o Excel aqui, ele está te dando a opção apenas para converter em milhas terrestres, né? O quilômetro, na verdade, ele é uma unidade de medida que o Brasil utiliza. Então, nós não temos essa opção aqui, né, na nossa função. O mais próximo que chega de quilômetros são milhas terrestres. E mesmo assim, o valor é diferente, né? 1 quilômetro ou 1 milha terrestre, se eu não me engano, equivale a 1.600, enfim, a unidade de medida não é 1 por 1, né? Ela tem uma diferença entre um e outro. Então, o que mais se adequaria seria esse, milhas terrestres. Como para você não serve, teria que ser quilômetros mesmo, então esse valor ainda assim estaria errado. Nesse caso, a função converter não te ajudaria muito, né? Então, fica aí esse exemplo. Eu expliquei como ela pode te ajudar e em casos que ela não te ajuda. Por quê? Porque realmente essas unidades de medida, às vezes elas são exclusivas de alguns determinados países, de outros não. Então, varia muito da cultura para cultura, ok?